Salve torcedores, vamos de campeonato italiano. Hoje que eu estou postando o vídeo já tem jogo, não sei nem se já aconteceu, da rodada 25, mas não há porque a gente não vê um resumão da rodada 24, né? Até porque eu lhe pergunto, os grandes times, vamos jogar o grande G8 da Série A. Você assistiu tudo na semana passada? Não? Então bora dar uma acompanhada do campeonato com quem acompanhou os jogos e quem acompanha essa competição desde o início para poder somar conteúdo com vocês. O conteúdo aqui é muito interessante. Então vamos começar com a tabela do italiano no fim da rodada 24, tá? Se você abrir a sua tabela agora, talvez já tenha mudado alguma coisa. O Napoli é líder com 55 pontos e a Inter vice-líder com 54 pontos. É muito importante lembrar que esta vantagem vinha sendo de 3 pontos. O Napoli era líder provisório, porque a Inter tinha um jogo a menos, a Inter conseguiu esse jogo a menos e perdeu de 3-0 para a Fiorentina. Como já passou a nossa rodada, eu não vou falar sobre esse 3-0. Mas hoje o Napoli é líder garantido. Todo mundo tem os seus jogos ali, com exceção de Milan e Bologna, que tem um jogo a menos, mas mesmo que eles joguem, eles não vão influenciar na liderança. Terceiro colocado, Atalanta, 50 pontos. Atalanta, dos três, foi o único que somou 3 pontos. E volta para a briga para o título. Tinha gente achando que a Atalanta não ia mais brigar pelo título. A Atalanta está brigando pelo título. A Lazio tem 45 pontos, 10 pontos atrás do Napoli, mas esse é o grande algoz. Inclusive tem jogo agora na rodada 25, onde eu espero que tenha uma vitória da Lazio fácil contra o Napoli. Aí fecha o nosso G4 de Champions League. Em quinto colocado tem a Juventus com 43 pontos, 2 pontos do G4. A Fiorentina com 42 pontos, 3 pontos do G4. E aí vem Bologna em sétimo com 41 e Milan em oitavo com 38 pontos. Lembrando que esses jogos a menos entre Bologna e Milan é entre Bologna e Milan. Então o Milan pode ganhar do Bologna e ultrapassar. E em nono colocado vem a nossa querida Roma do Claudio Ranieri. Lembrando que o trabalho da Roma do Claudio Ranieri é um trabalho excelente. O problema desta Roma é o início de sua temporada. Agora vamos para os jogos. Começamos com a rodada com Como 1 e Juventus 2. Um jogo na casa do Como. Foi um jogo, cara, o Como deixou a Juventus extremamente desconfortável. O Thiago Motta, a Motta Ball, né? Posse de bola do Thiago Motta, foi algo irreal. A gente não viu essa posse de bola em cima. Eu vou estar mexendo aqui porque está meu roteiro, tá? A gente não viu essa dominância de posse de bola da Juventus, pelo contrário, foi o Como que teve essa dominância de posse de bola, o Como criou mais. Só que assim como aconteceu contra o PSV e aconteceu contra o Empoli, a Juventus consegue 3 vitórias seguidas por conta do seu elenco. Porque jogadores vêm do banco e aí conseguem cravar seus gols. Jogadores, o elenco cansa menos, o elenco é mais recheado do que os adversários costumam enfrentar, o que é uma crítica maior ainda ao Thiago Motta. Por que os reservas estão decidindo o jogo? Por que um elenco tão poderoso como é o da Juventus, não é um dos mais poderosos elencos desse futebol mundial? Porque de fato é o quinto colocado do italiano, mas é um elenco muito poderoso que a Juventus montou. Por que o Motta não consegue fazer isso? Até a expectativa de gol, que é aquela estatística de quem criou chances mais qualificadas, o Como supera a Juventus, com a exceção do pênalti, que o pênalti, se eu não me engano, é 79% de chance de gol. Então a Juventus supera, mas se a gente retirar o pênalti, o Como criou com mais qualidade. O Di Gregorio da Juventus teve que defender bem mais do que o goleiro do Como, que me fugiu o nome agora. E veio um pênalti para salvar também a Juventus no final do jogo, então tá complicado. Agora a Colomani marca as 2 vezes, já tem 5 gols em 3 jogos do italiano. Tem o seu ponto positivo e o ponto negativo. O Colomani é tudo que o Thiago Motta precisava. Um centroavante, assim como o Zirkzee, que cai para a ponta esquerda, para a direita. Ele corre muito mais do que o Vlahovic, ele é mais rápido do que o Vlahovic. Eu não acredito que ele tenha uma técnica de finalização melhor do que o Vlahovic, porque o Vlahovic marca de fora da área e bate falta. Ele não é melhor que o Vlahovic. O Colomani não é melhor do que o Vlahovic. Porém, ele caiu muito bem para o Thiago Motta. O que é um suspiro de salvação para a Juventus atual, mas é um problema enorme
para a entidade Juventus. O que acontece, gente? O Vlahovic tem o maior salário, eu não sei se é de todo o campeonato italiano, mas é o maior salário da Juventus. Hoje ele é reserva, um centroavante classe mundial, reserva no esquema do Thiago Motta. Ao que tudo indica, o que vai acontecer? Vai ter que ser forçado uma venda de um craque, que com certeza vai sair abaixo do ativo que ele realmente vale. Como por exemplo foi o Chiesa, mas em situações diferentes, né? E aí, você fala assim, pô, Zé Mito, mas a Juventus vende e realmente o Thiago Motta não quer. O problema é que o Kolo Muani não é da Juventus. O Kolo Muani é emprestado, a Juventus paga o salário do Kolo Muani e não tem nenhum direito de compra. Então, quanto mais o Kolo Muani jogar, menor vai ficar o preço do Vlahovic, maior vai ficar o preço do Kolo Muani e maior a incerteza se a Juventus terá um centroavante craque na próxima temporada. Porque pelo que está caminhando, nem Kolo Muani e nem Vlahovic vão ficar na Juventus temporada que vem. E abre o olho aí quem quer centroavante, cara. Pô, o Vlahovic é muito craque. Eu entendo que não caia no esquema do Thiago Motta, mas é muito craque. Agora, como eu gastei todas as minhas fichas com a Juventus, bora dar uma acelerada aqui. Koop Meiners comete um erro que entrega o gol. A gente vê como é que é um jogador completamente diferente do Koop Meiners, que era treinado pelo Gasperini, do que é treinado pelo Thiago Motta. Ele chegou como meio atacante, aí... Oh, nossa, minha mesa tá... O Koop Meiners, ele chegou como meio atacante na Juventus e agora ele está sendo testado como volante. Ele chegou aqui no nosso camisa 10 aqui e agora está sendo testado como volante, só que a confiança está batendo e aí ele comete um erro que vai dar em gol. Cara, Verona 0, Atalanta 5. A Atalanta vinha perdendo muitos pontos. Agora eu vou ter que meter meu esquema aqui de novo. A Atalanta vinha perdendo muitos pontos fazendo isso bem daqui, ó. 3, 4, 1, 2. E o grande problema é que esse meio atacante era uma vaga ocupada por um volante, Passalit. Quando o Gasperini faz isso, dificilmente ele ganha. Inclusive ele perdeu no meio de semana na Champions League fazendo esta mesma formação. Eu sei que vão ver, pô, Zé Mito, Passalit marcou gol. Marcou um gol de cabeça. Mas um volante de meio atacante você cria bem menos. A Atalanta perdeu pontos contra o Udinese, perdeu jogos que não era para ter perdido contra o Real Madrid, contra o Barcelona também foi Passalit e não me satisfaz. Porém, não foi isso que tivemos. Nós tivemos o nosso 3-4-2-1 da Atalanta e aí a gente teve um 5-0 com um showzaço de Matteo Retegui, 4 gols, 3 gols com a perna esquerda, 1 gol com a perna direita. Detalhe, ele é destro, tá? Ele é o atacante, ele é o camisa 9 mais equilibrado do mundo. Quando eu digo camisa 9, é aquele jogador finalizador nato, que ele recebe a bola para finalizar, recebe a bola para dar um passe curto, dificilmente vai querer dominar e ficar com a bola. Além de que é muito bem distribuído a sua quantidade de gols de cabeça, pé esquerdo e direito. Inclusive, se somar o número de gols com o pé esquerdo e com a cabeça, vai superar o número de gols que ele tem com a perna direita, que é a perna boa. Então você tem um centroavante que você ajeita para qualquer um dos dois pés, você ajeita de cabeça e aí ele vai tentar marcar e ele tá cravando, né? Artilheiro com 20 gols, o vice-artilheiro tem 15 gols, que é o Moise Kean e o Thuram. Ele entra na briga para chuteira de ouro, tá 2 gols atrás de Mohamed Salah, 1 gol atrás de Harry Kane. É claro que ele tava bem distante dessa disputa, até que ele fez 4 gols nesse fim de semana. E, cara, é muito importante lembrar esse reforço de 22 milhões de euros para times que gastam 70 milhões, 100 milhões em centroavantes que não têm dado sucesso. Esse reforço foi 22 milhões de euros e ele veio para ser reserva do Scamacca, tá? É muito interessante, é o contrário oposto do que está acontecendo com o Vlahovic e Kolo Muani na Juventus. O Retegui ele vem para ser reserva e ele se torna a grande estrela. O Scamacca ainda está machucado. Quando recuperar, eu entendo que o Scamacca vai ter uma preferência pela titularidade, mas a gente está em meio de temporada, então o Retegui vai acabar sendo titular. E na temporada que vem, a Atalanta pode efetuar uma grande venda, que é o Retegui, sem perder nada, porque ainda vai ter o Scamacca. E Ederson, que faz uma grande temporada, marca um golaço. Ele marcou gol contra o Hellas Verona, marcou gol contra o Barcelona. São 2 jogos seguidos marcando, a menos que eu esteja me atrapalhando no calendário. Além de que, gente, ele é um volante. Ele marca um gol que é uma jogada toda dele, tá? Não é uma jogada fácil
como foi a do Barcelona. Na verdade, do Barcelona ele faz uma bela finta e mete um chutaço. Nessa ele vai conduzindo, ele perde, recupera e marca. Detalhe, é o jogador da Série A com mais bolas recuperadas em toda a liga. Além de suas participações em assistência e gol. Mais gol do que assistência, porque ele não é muito construtor. Empoli 0, Milan 2. Cara, esse jogo foi uma verdadeira batalha de gladiadores. O Milan vai com o time misto por conta da Champions, não adiantou muita coisa, porque perdeu pro Feyenoord. E vai testando algumas coisas novas. É o mesmo 4-2-3-1, só que a gente já tem o Félix de titular como meio atacante. 4-2-3-1 do Milan. E, nossa senhora, é uma heresia. Coloquei de azul, espero que ninguém se incomode, viu? É porque eu não vou puxar... Eu tenho um time vermelho aqui, mas eu não vou puxar todo o time vermelho só pra fazer o 4-2-3-1 do Milan. Sinto muito. O time é muito ruim com a posse de bola. O Empoli, em sua casa, tem toda uma proposta muito defensiva. Inclusive, foram 3 pontos muito importantes para o Milan. É difícil de ganhar na casa do Empoli. Na verdade, é difícil de ganhar fora de casa em todos os jogos do italiano, né? As casas são muito bem respeitadas. Assim como a gente viu que eu falei que a Juventus foi bem sofrida. O Milan com a posse é muito ruim. O Empoli se defende, o Milan não consegue construir, sua linha defensiva é muito pouco construtiva. Eu já falei isso várias vezes. O Milan, na minha opinião, teria que optar por 3 zagueiros, até porque Kyle Walker, ele gosta dessa formação. E aí a gente trabalha com um problema que o Milan tem, que é isso bem aqui, ó. O Milan não tem meio atacante e insiste em jogar 4-2-3-1. É algo meio confuso. Chutei aqui o tripé, mas às vezes é porque o técnico gosta muito desse esquema. Agora é interessante, esse esquema é usado por 3 técnicos, até o Pioli e o Fonseca também usavam sem ter meio atacante. E eu acho que 3 zagueiros iria deixar uma saída mais qualificada. Agora vamos à nossa batalha de gladiadores. Cara, o que foi que aconteceu? Uma expulsão justa, uma expulsão boba, mas injusta do Tomori. O Tomori faz uma falta de segundo amarelo em um lance que estava impedido. Se fosse marcado impedimento, a falta não existiria. Porém, é segundo amarelo. O VAR não pode ser chamado. Eu acho até que essa regra poderia mudar, porque eu entendo que segundo amarelo tem que ter a mesma regra do primeiro. Isso aqui é falta para amarelo, não interessa se é primeiro e segundo. Eu vou dar o amarelo. Mas, se é um amarelo de expulsão, que a gente sabe que influencia muito no jogo ter um jogador a menos, eu acho que o VAR deveria intervir. E o Milan começa uma briga, esquecendo completamente o resultado e tentando uma batalha igualitária. A Juventus, ó, heresia de novo. O Milan tenta expulsar alguém do Empoli, consegue expulsar, e aí o Milan volta a jogar. Cara, foi incrível, foi incrível. O torcedor do Milan viu uma verdadeira batalha de gladiadores. O Santi Giménez que conseguiu a expulsão. E aí a Juventus, meu Deus do céu. Ai, talvez seja uma necessidade em mim usar a palavra heresia, mas eu tô complicando as coisas aqui pra mim, né? A Juventus faz um belo gol com o Giménez. Cara, foi um gol do Leão de cabeça e um gol do Giménez, que é um gol de uma finalização de qualidade. Isso de um centroavante, que é algo que o Milan, eu acho que não vê, não sei, desde a época do Shevchenko. Porque os centroavantes que têm passado pelo Milan, eu não estou criticando o nível de futebol de nenhum deles, mas a técnica de finalização, o refinamento de finalização. Até porque eu sou um grande fã de Olivier Giroud, e eu entendo que alguns centroavantes, como o Ibrahimovic, preferem fuzilar a baliza do que finalizar com técnica. A técnica do Santi Giménez, o refinamento em sua finalização, como o Bruno Formiga gosta de dizer, que o Pedro do Flamengo tem e o Mohamed Salah não, é algo que não se via o Milan mais de uma década. Então os torcedores já podem ficar um pouco felizes aí. E o Pulisic entra no meio do jogo para dar essas 2 assistências que ele dá pro Giménez e pro Rafael Leão. É o verdadeiro craque desse time. Ele e o Reinders jogam muita bola. E é uma coisa que me incomoda, porque a mídia fica toda para Theo Hernandes e Rafael Leão. Alô, Trump, né? Pulisic americano deu assistência pro Santi Giménez, que é mexicano. Ele tá se tremendo lá no Capitólio. Capitólio que chama? Como eu tô gastando muito tempo, eu vou poupar bastante aqui. Veneza 0-1 para Roma. Roma consegue uma vitória muito importante. Vamos lá. Toda vitória fora de casa no italiano é muito importante. Essa vitória do Veneza
é algo muito importante contra o Veneza, é algo muito importante para a batalha do G4, porque às vezes é uma coisa que o Milan não conseguiu, a Juventus não conseguiu, a Lazio não conseguiu. É muito comum você ver times grandes perdendo pontos para times pequenos nas casas adversárias, como a Inter, que estreou empatando com o Gênova. E a Roma foi muito bem, mas é a segunda rodada seguida que a Roma está poupando alguns jogadores por conta de Europa League, e da outra vez foi Copa da Itália. Apesar da Roma ter sido eliminada na Copa da Itália, ela conseguiu um bom empate na rodada retrasada com o Napoli titular, que é o líder, e agora, poupando alguns jogadores, ela consegue uma vitória fora de casa. Lazio 5, Monza 1. É totalmente desnecessário uma goleada dessa, né? Não, brincadeiras à parte. A Lazio está usufruindo de uma vantagem que ela, junto à Inter de Milão, conquistaram. Ficaram no G8 junto à Fiorentina. Ficaram no G8 de suas competições europeias, enquanto Milan, Juventus, Roma tem que poupar elenco por conta de playoffs de competições europeias. A Lazio e a Atalanta também. A Lazio e a Inter de Milão e o Fiorentina estão jogando com força máxima, ou quase. Vamos chegar já na Inter de Milão. E a Lazio não teve nenhuma paciência com o Monza, meteu logo, foi 5-1. Tati Castellanos fez chover, um gol e 2 assistências. Cara, e a Lazio explorou muito bem a bola aérea. É uma vantagem, cara, o Tati Castellanos é uma vantagem incrível no jogo aéreo. Ele deu assistência de cabeça. E ele dá uma assistência primorosa ao Pedro, aquele Pedro do Barcelona, primorosa. E eu não vou desenvolver muito pelo jogo, porque a Lazio consegue marcar cedo e assim ela vai ganhando. Mas o jogo aéreo da Lazio é muito bom. O Nuno Tavares é o líder de assistência do italiano, apesar de não ter feito assistência essa temporada. Tati Castellanos é uma grande referência para dar apoio a qualquer um dos jogadores. E eu tenho que elogiar este banco de reservas, porque entra o Noslin, Deli Bashiro e Pedro, todos entram para fazer grandes participações neste jogo. E é uma reserva muito boa. Então a gente pode imaginar que a Lazio tem um time bem consolidado e tem um banco de reservas ofensivos é excelente, pronto para aumentar goleadas ou virar resultados. Napoli 1, Udinese 0. Eu vou falar uma coisa polêmica. O Napoli perdeu o italiano. O Napoli já perdeu o campeonato italiano. Olha a tabela. O Napoli é líder, certo? O Napoli é líder há umas 10 rodadas. Porém, o Napoli já perdeu o italiano. A janela de transferências do Napoli, um time que já vinha sem elenco. O Napoli, ele é um time de guerreiros do Conte, que vai conquistando 3 pontos na porrada todo fim de semana. Esses 3 pontos na porrada todo fim de semana, que o meio de campo tem sido mais decisivo, Zamboguissá, Lobotka e McTominay, é muito cansativo. E para um time que já não tinha elenco, que tinha o David Neres no banco como arma surpresa, vendeu o Kvaratskhelia, trouxe o Okafor, que o Okafor vira banco, Neres deixa de ser arma surpresa e vira titular. Nenhum desrespeito ao Neres, mas Okafor não substitui Kvaratskhelia. E o Neres pode até chegar ao nível de Kvaratskhelia, mas ninguém vai ser o Neres, a arma surpresa no banco, como o Neres era. E aí o que acontece? O time está cansado, o time está pior do que na primeira metade da temporada. A segunda metade você precisa de mais elenco, o elenco ficou pior e esse campeonato já está perdido. O Conte vai precisar fazer um milagre para recuperar o favoritismo ao título. Mas hoje não tem como. O Napoli, e eu pulo do G4. O Napoli hoje não é mais time do que a Inter, do que a Atalanta, do que a Lazio e do que a Fiorentina, que está em 6º colocado. O Napoli não é mais time do que a Roma também. Talvez ganhe de Milan e Juventus. Mas todos esses times hoje são superiores ao Napoli. O campeonato já está perdido e o Antônio Conte vai precisar recuperar o favoritismo ao título. Mesmo não estando classificado... Opa, meti um chute aqui. Mesmo não estando classificado em nenhuma competição europeia e já estando eliminado da Copa da Itália. Pra gente finalizar, a gente vai ter o Inter 2 e Fiorentina 1. Na última rodada,
com um jogo a menos, como eu falei, a Inter perdeu a oportunidade de ser líder. Desta vez não perdeu a oportunidade de seguir o Napoli. A Inter marcou 3 pontos, enquanto o Napoli marcou só 1. No início do vídeo eu falei que o G3 tinha empatado. Isso foi rodada passada, eu me atrapalhei. Essa rodada o Napoli vem de 2 empates. A Inter vem de um empate, uma derrota do jogo a menos e uma vitória. E a Atalanta vem de 2 vitórias. Cara, isso foi um jogo extremamente polêmico. A Inter marca com um escanteio que não foi escanteio. A Fiorentina empata com um pênalti que não foi pênalti. E aí a Inter marca com o primeiro gol de Arnautovic na Liga. Olha a loucura que é, o centroavante reserva, que normalmente entra todos os jogos, ou pelo menos entra um jogo sim ou não. Marcou o seu primeiro gol, com uma assistência primorosa do Carlos Augusto. Um cruzamento que ele está de costas dentro da área com o pé trocado. É uma loucura, né? Você vai ter que ver no YouTube essa assistência dele. E pra você ver como é que tá a qualidade do Arnautovic, o Thuram sai machucado, o Arnautovic entra e no final do jogo ele é substituído, porque o Taremi tem que entrar no jogo e o Lautaro Martinez não vai sair, né? A Inter com um 2-1, o Lautaro não vai sair. E o Lautaro segue jogando muita bola, sendo camisa 10. Você tem que assistir o jogo da Inter, você vai dizer, cara, mas o Lautaro não deu assistência, o Lautaro não deu gol, o Lautaro... Cara, olha o jogo do Lautaro, porque o Lautaro virou um camisa 10 e eu vou gravar vídeo sobre isso lá no meu Instagram. Então, galera, o resumo foi isso. O resumo foi grande, mas é porque foi uma rodada grande. Então, valeu essa moral, deixe seus comentários e tchau!